Iniciamos esse estudo em Gênesis no capítulo 18. Vamos falar de Sara e da destruição da cidade de Sodoma. O que Sara tem que ver com a cidade de Sodoma? Aqui no capítulo 18 de Gênesis, no verso 12, diz: Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Veja só, dentro de Sara, ela riu, que é a palavra no hebraico, em azul, dentro. Então ela riu. É interessante, dentro dela tinha um riso. E logo em seguida a gente vai ver o nascimento de Isaac, que é uma palavra, Isaac, que liga-se com essa palavra riso aqui. Mas o que é ainda também interessante é que, se a gente passar aqui para Gênesis no capítulo 18, 24, a gente vai ver o início da revelação sobre a destruição da cidade de Sodoma. E veja só, Abraão falando com Deus sobre a questão da destruição, tentando argumentar para a não destruição da cidade. E o que a gente vai ver? Abraão falando: se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Veja só, dentro da cidade versus dentro de Sara. Existe alguma ligação dessas duas histórias, a história de Sara e a história de Sodoma? Bom, vamos conversar sobre isso. A gente vai para esse slide aqui, onde mostra justamente a ligação de Gênesis 18 e Gênesis 19. Na verdade, Sodoma, o contexto ali é com Gênesis 18 também. Por muito tempo o judaísmo já liga essas duas histórias, e a gente vai ver que os profetas, como Ezequiel, também ligam, e essa grande revelação da questão da mulher com cidade. Mulher, cidade, Nova Jerusalém, por exemplo. No hebraico, cidade é feminino. Então, é bastante interessante porque Sara ri dentro dela. E o que tem dentro de Sodoma? Toda a injustiça que está dentro de Sodoma e vai levar à destruição dessa cidade. E Sara, que está dentro dela, na verdade, a infertilidade, ela vai se tornar fértil com o nascimento de Isaac, e aqui em Gênesis 17, 18, a revelação de que um filho vai nascer dela. Então Deus vai destruir a infertilidade de Sara, e Sodoma, aquela cidade bastante fértil, na verdade vai ser destruída. A cidade onde Ló estava. É muito interessante esse contexto, porque Ló era assim, na visão de Abraão, provavelmente, a gente vê o contexto todo da saída de Abraão, desde Gênesis 11, todo esse contexto onde Ló seria uma das esperanças de Abraão de cumprir, de gerar essa genealogia, essa semente prometida, até que Abraão, em Gênesis 17, Abraão e Sara vão entender que, na verdade, Deus quer, e dali vai nascer Isaac. Então veja só a palavra riso, sorrir, que a gente vê todo nesse contexto, tsahak, no hebraico aqui em verde, que também significa zombar, brincar. Veja só que é uma ligação, basicamente a mesma palavra, só a letra Yod aqui, a palavra Isaac, que difere. Isaac significa ele irá rir. A gente volta aqui em Gênesis no capítulo 11, na saída de Abraão, Sara, Ló também, para essa terra prometida. A gente fica atento a esse tópico do caminho de volta ao Jardim do Éden. Não é bem o tópico aqui, mas a gente vai rapidamente comentar sobre isso. Basicamente, Sara, que o contexto ela é estéril, a gente vê no capítulo 11, é infértil, ligação de terra com pessoa, isso já desde ali da expulsão de Adão e Eva do paraíso. A gente vê toda essa ligação de semente e descendência. Eu falei muito sobre isso no estudo de Gálatas, que se liga a essa história de Abraão. E o pouco vai virar muito, o pequeno é engrandecido e o grande vai ser destruído. Basicamente, Sara era estéril,
Não tinha nada, vamos dizer assim, vamos pensar dessa forma. E a gente vai ver aqui em Gênesis 13, Ló escolhendo as terras férteis de Sodoma. Veja só o que é interessante aqui. Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, veja só. Toda essa ligação do jardim do Éden. Então, Sodoma e Gomorra é o que parecia ser o jardim do Éden, mas ali Abraão vai escolher as outras terras. O contexto aqui é entre o pessoal de Ló e o pessoal de Abraão. Ló vai escolher as terras de Sodoma e Gomorra. A gente não vai aprofundar muito nesse contexto, mas só mostrar aqui rapidamente. Então Ló vai habitar ali em Sodoma. Eram grandes pecadores, veja só esse tema também de grandeza. Então, realmente Deus vai engrandecer os pequenos, Abraão e Sara, e vai diminuir, no caso até destruir, julgar os grandes. As promessas de grandeza para Abraão. Veja só, Abraão, você é pequeno, mas veja só, sua semente vai crescer, norte ao sul, ao oriente, ao ocidente. Darei a tua descendência, a tua semente, veja só, toda essa terra, tua descendência, semente, veja só, por isso que eu marco aqui todo esse contexto que liga também com o Jardim do Éden. E veja só, no judaísmo também, já passando aqui rapidamente, mas em Gênesis 15, onde Deus vai revelar que a descendência, a semente vai ser de Abraão, veja só, toda a ligação com a questão do Jardim do Éden também, porque, veja só, o sono profundo, essa palavra que Adão teve aquele sono profundo, tardemar, e ali vem Eva sendo criada, e aqui é uma revelação sendo dada, essa palavra é muito ligada à revelação, inclusive, tem no livro de Daniel, no capítulo 10, palavra que se liga a isso. E no judaísmo se liga muito também porque, veja só, Gênesis 16, assim como Sara entrega Agar para Abraão, Eva tinha entregado o fruto da árvore do conhecimento para Adão. Então, essa ligação feita no judaísmo, porque no hebraico, aqui o contexto dessas palavras aqui, ouviu Abraão a voz de Sarai, Deus fala isso em Gênesis 3, e aqui no capítulo 16, verso 3 de Gênesis, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher. Não é bem o contexto aqui, mas eu marco essa ligação com o Jardim do Éden, assim como Sara dar para Abraão Agar, Eva deu ali o fruto para Adão. Então, a ligação no hebraico é bem parecida aqui das palavras. Mas enfim, Gênesis no capítulo 3 a 17, que em resumo é a questão de onde virá a semente da promessa. Veja só, semente, questão de árvore, árvore do conhecimento, veja só, toda essa ligação da terra prometida, que é essa volta, como se fosse essa volta para o jardim. O livro de Ezequiel vai falar de Sodoma, vai falar sobre esses temas também de Jardim do Éden, veja só por quê. Porque isso era a representação da terra de Israel, a terra prometida como se fosse uma volta para o Jardim do Éden, e a gente vê isso também no Apocalipse. Então a promessa, semente vai vir de quem? Na cabeça de Abraão não estava claro, será que viria de Ló, de Eliezer, o servo, ou de Ismael? A gente vê que Ismael nasce ali de Agar, não entre Abraão e Agar, mas seria Abraão e Sara. Então veja só essa questão de rir, já desde o capítulo 17 aqui, Abraão caiu sobre seu rosto, riu-se no seu coração. Veja só, não apenas Sara, mas Abraão também riu. Essa palavra Yitzhak, que se liga ao nome Isaac, que vai nascer mais na frente. Deus vai revelar que Sara, tua mulher te dará um filho, chamará seu nome Isaac. Veja só a ligação das palavras, né? Rir e Isaac. Na verdade, aqui o tempo verbal, veja só, é basicamente o nome Isaac. Até a letra Yod aqui está presente. Muito interessante, né? Porque Isaac significa esse riso que o crente tem, às vezes, de desacreditar. Infelizmente, a cidade de Sodoma teve o riso também, esse riso sarcástico
de não acreditar na destruição que ia cair sobre ela. Felizmente, a questão da religião, a questão do mundo também, que está como Sodoma, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E se a gente for agora entrando em Gênesis 18, onde vai ter a continuação dessa revelação do nascimento de Isaac em Sara e Abraão, essa questão de fertilidade e infertilidade, destruição da infertilidade de Sara e a destruição da fertilidade de Sodoma. Na Bíblia, a questão do sal, Sodoma vai virar aquele local ali, sal que vai ser destruído pelo fogo. Então, essa questão do sal muito ligada, tem várias passagens, Salmos inclusive fala sobre isso, o sal ligado à infertilidade. É claro que tem um lado bom do sal, né? Somos o sal da terra. Mas toda essa ligação onde Deus vem, primeiro nos julga, nos corrige e a gente entra para os caminhos de Deus, trazendo sabor para a sua obra em nossas vidas. E veja o que é interessante. Várias ligações que a gente vai falar aqui, Gênesis 18, 19, porque a primeira é a questão dos anjos que vem aqui trazer essa revelação para Abraão e Sara, e Abraão e Sara vão receber esses anjos muito bem, a questão da hospitalidade. Veja só que nos versos 2, a partir de 2 aqui, os 3 homens, e ali Abraão vai trazer água, vai guardar bem aqueles anjos ali, e isso é bastante importante comparando com Sodoma. E no capítulo 19, verso 5, a gente vai ver o contrário. Lá em Sodoma, os anjos ali sendo a população querendo conhecer, né? Veja só a questão da sexualidade. Veja só, a palavra inclusive conhecer está ligado ali ao Jardim do Éden, a questão do conhecer o bem e o mal. Abraão e Sara recebem bem esses anjos, preparam ali a comida, a gente vê manteiga, leite também, vacas, né? E a gente continua aqui. A gente lembra bem do Novo Testamento, quando Jesus fala em Lucas 7, por exemplo, na casa de Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Ela beijou os pés de Jesus. Simão ali não ungiste a cabeça de Jesus com óleo, mas ela ungiu os pés de Jesus com unguento. Toda a questão de recepção. É um tema que tem o significado espiritual de receber as verdades de Cristo, a palavra de Deus dentro de nós. A gente volta onde a gente iniciou nos versos 11, 12, 13 ali de Gênesis 18. Já eram velhos, Abraão e Sara, veja só, há o riso dentro de Sara, agora é dentro de Sara, e a questão do deleite, veja só, a própria palavra Éden aqui em vermelho. E ali o questionamento, você riu, Sara? Na verdade, darei eu luz ainda havendo já envelhecido? Então, há várias ligações nesse texto aqui de Gênesis 18, eu marco algumas palavras, né, que o judaísmo liga, e realmente as histórias, né, na Bíblia se ligam muito através do contexto das palavras, e às vezes olhar o original nos dá luz em várias coisas. Várias dessas palavras e o contexto de Gênesis aqui, nesses versos aqui, 12, 13, 14, 15, ligam-se à questão do contexto da destruição de Sodoma, que a gente vai ver logo em seguida aqui. Se eu voltar aqui para Gênesis 18, 12, só voltando e reafirmando a ligação da questão de rir, e a gente vai ver em Gênesis 19, 14 que Ló foi tido como zombador. Inclusive usa a mesma palavra, né? Lembra, essa palavra significa zombar, rir ou zombar. E Gênesis 19, 14, na destruição de Sodoma, Ló foi o zombador porque falou, saiam daqui dessa cidade que ela vai ser destruída. Então hoje, não se acredita realmente hoje no mundo, inclusive dentro da religião também, né? Não está dentro do coração de que Jesus realmente vem para trazer seus julgamentos. Isso, tem muito a falar sobre isso, a gente não vai aprofundar, vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Tem a questão de Sodoma e Sara,
mulher versus cidade, que a Bíblia vai aprofundar. O livro de Ezequiel, a gente vai ver em seguida, que ele puxa esse tema. E a gente vai ver todo o contexto aqui. Na verdade, a própria história do Éden tem vários detalhes sobre isso. Eu vou falar isso depois em outro estudo. Mas, enfim, várias ligações contextual de texto aqui. A gente volta aqui para Gênesis 18, 19. A questão de justiça e juízo. Então, a semente de Abraão, inclusive nós, nos dias de hoje, veja só, no Novo Testamento, somos dessa semente através da fé em Cristo. É a fé de Abraão, é a fé que nós temos também, como Abraão, a fé em Cristo. Então, a questão de justiça e juízo, aqui, essas duas palavras que eu marco aqui, é que ali o contexto é mostrar para Abraão a questão de justiça e juízo. O justiça, essa palavra que conecta com caridade, misericórdia, bondade, fazer o certo de acordo com justiça, caridade, misericórdia, sem esquecer o juízo. Então, juízo está mais ligado aos julgamentos. Você fez uma coisa, você merece receber de volta exatamente aquilo. E a justiça está mais ligado a fazer o que é certo, ligado a um pouco à caridade também. Veja só, Sara estava ali com a infertilidade dentro dela. O juízo dela era morrer daquele jeito, mas Deus vem, a justiça aí está ligada com a graça também, porque Deus vem, não é só a questão do juízo, mas ele vai e pela fé que eles tiveram, Abraão e Sara, Deus vai mudar uma situação, um juízo que estava sobre ela. Veja só, sobre Sodoma veio o juízo. Aqui em Gênesis 18 os anjos vêm e vão ter uma conversa com Abraão e Sara. Veja só, eles são bem recebidos. Veja só, em Gênesis 19 os anjos também vão a Sodoma. Veja só, são bem mal recebidos, na verdade. Veja só, o juízo veio para Sodoma, a justiça veio para Sara e Abraão. Então, essa questão de justiça e juízo é muito importante e está sendo revelado aqui para Abraão e Sara. O que significa isso? E nós, da fé, precisamos disso. Por quê? Porque vamos reinar com Cristo. Veja só, a história de Sodoma é muita história do Apocalipse. Jesus falou sobre essa história, a gente vai ver em seguida. São julgamentos do fim e vamos reinar com Cristo e vamos estar ali sentado em tronos com Cristo. Veja só a importância. Então a justiça vem pela cruz, né, que Jesus morre e a fé nele. O juízo, de uma certa forma, é anulado pela bondade e misericórdia de Deus através da cruz de Cristo, né, nos trazendo a graça. E a justiça de Abraão, como eu falei, ela veio pela fé. Então veja só, isso é muito importante, todo o contexto, né, e o clamor de Sodoma, veja só, a multiplicação, a grandeza. Preste atenção todo nesse tema de grandeza nessas histórias aqui de Gênesis, Ezequiel também. A grandeza de Sodoma vai ser destruída, né, inclusive do seu pecado, e a pequenez de Abraão e Sara vão multiplicar, a semente vai vir, vai ser como as estrelas. Né. Tem sido como as estrelas já. Clamor, veja só, até a palavra clamor aqui é uma palavra que se liga a Isaac, né, Tzark, ri. Basicamente aqui muito parecida. Então, há muito jogo de palavras na Bíblia, e isso tudo ajuda a gente a entender. Veja só, Gênesis 18, 23. Então, a grandeza da iniquidade de Sodoma, né, versus a fertilidade. Então, esses números 50, 45, 40, 30, 20, 10, que a gente vê aqui, Abraão nessa discussão com Deus, você vai destruir essa cidade de Sodoma, e se tiver 50 justos, a palavra justiça, veja só, justiça que Abraão está agora falando com Deus, veja só, a gente falou um pouquinho sobre justiça e juízo, e aqui Abraão vai negociar com Deus, sempre colocando essa palavra justiça, né, os justos. Porventura houver 50 justos, destruirá também, veja só, dentro dela, né, dentro de Sodoma, dentro de Sara. Então, Sodoma, que tinha uma abundância de recursos, veja só, vai ser julgada.
A gente vê aqui os números 5 e 10, porque Abraão vai diminuindo, né? 50 para 45, para 40, para 30, para 20, para 10. Realmente fala dos julgamentos de Deus numerando, e Deus realmente numera, trazendo os seus juízos, né? Os seus julgamentos. É claro que com a justiça também, quando nós temos a fé em Cristo, né? Mas Deus não deixa de julgar também. Então, dentro de Sodoma, dentro de Sara. Essa questão de juiz, Deus como juiz, né? Toda essa história fala de juiz, né? Como ele julgou Sara e Abraão através da fé, né? Removendo a infertilidade, como ele julga Sodoma, né? Que é um símbolo não só do mundo, mas da religião sem a fé verdadeira que é julgada. No Novo Testamento, Jesus falou sobre isso, a gente vai ver alguns versos, algumas passagens em seguida também. Abraão vai negociando até chegar em 10, o último número. A gente não vai entrar muito nesse contexto, já falei um pouquinho. E aqui em Gênesis 19 que a gente vai ver algumas coisas que a gente falou. Os anjos agora vêm para Sodoma, como eles vão ser recebidos, né? Abraão e Sara os receberam muito bem, né? Recebemos a palavra dentro de nós, a vinda, a mensagem de Cristo, né? Anjos são mensageiros, a mensagem de Cristo é recebida dentro de nós, bem ou mal, né? Essa questão aqui. E se a gente voltar aqui um pouquinho, que eu passei, houve a recepção de Ló aos anjos muito bem, porém a cidade de Sodoma não os recebeu bem. Veja só, onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora, para que o conheçamos. É interessante esta palavra conhecer, né? Que está ligado à intimidade. Mas veja só, o juízo vai vir sobre Sodoma, desde o menor até o maior. Veja só, esses temas de menor, maior, né? Fertilidade, grandeza, infertilidade, menor. E o clamor, né? Veja só, o clamor aparece novamente aqui. Né? Então Ló é tido como um zombador, né? Essa cidade vai ser destruída. Mas a injustiça da cidade era grande, então Ló saia da cidade. Veja só o nome Ló, que significa uma capa, um véu, uma proteção. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso no Novo Testamento, esse jogo de palavras entre Ló e revelação, Apocalipse, né? Porque Apocalipse é uma revelação, algo que é mostrado, e Ló é o véu que é retirado. Então Ló sai, né? A misericórdia de Deus é engrandecida na vida de Ló, ele é salvo. Ló foge antes da destruição de Sodoma para essa pequena cidade que vai se chamar Zoar. O nome da cidade que está ligado à palavra pequena, é basicamente um jogo de palavras aqui. Veja só a grandeza de Sodoma. Ló da cidade de Sodoma vai para uma cidade Zoar, pequenez, né? Deus vai numerar e vai destruir, e vai também trazer esses seus juízos em cima de Ló também. Com a questão da justiça e a misericórdia também. Então veja só, toda a fumaça fornalha, tudo isso liga-se ao Novo Testamento, ao próprio livro do Apocalipse, por isso estou marcando aqui. A gente vai ver alguns versos do Apocalipse logo em seguida aqui. Então Zoar, essa cidade pequena, né, todo esse jogo de palavras, né, primogênita, que a palavra primogênita realmente, mas algumas vezes a palavra primogênita nas histórias do Gênesis e durante a Bíblia mesmo é colocada como a maior, né? E aqui a menor, é sempre essa questão de maior e menor. Deram vinho, né? Veja só, o vinho de Sodoma, que a gente vai ver em Deuteronômio falando sobre isso. Vai vir a descendência, a semente ali que vai nascer dessa embriaguez. As próprias filhas, a maior e a menor, vão se deitar com Ló, né? Esse vinho ali, e vai nascer as duas nações, os dois filhos, né, que vai ser Moabe e que vai ser Amon.
nações que não faziam parte, né, do povo de Deus, obviamente. 10 gerações depois, em Ruth, né, Moabe vai se juntar ali com Israel, com Boaz, e vai ser a descendência de Davi. Lindíssimo, né? E a gente vê o nascimento de Isaac, mas a ligação desse jogo de palavras do riso, né? Agora o Isaac, o riso, né, vai ser o riso de alegria. Veja só, Deus me tem feito riso. Né? Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Veja só, realmente a palavra aqui ligando com o nome Isaac. E essa mesma palavra que significa zombar também, como Ismael caçoava de Isaac. Veja só. Então, são coisas profundas que a gente vê no livro de Gálatas. Ali em Gálatas 4:22, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. E Gálatas, no capítulo 4, verso 29, como então aquele que é gerado segundo a carne perseguia, o zombava, no caso aqui em Gênesis, o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Veja só, era nos tempos de Paulo, era também nos tempos de hoje, porque realmente, o que fala isso? A verdadeira obra de Deus dentro de nós, ela muitas vezes está sofrendo porque a carne está zombando dela. Veja só, se a gente não tem realmente a verdade do Espírito, essa que está dentro de nós, realmente não vai gerar uma vida. Toda essa questão de Sara e Sodoma não vai fertilizar. Então a infertilidade vai tomar conta. O que vai acontecer? Deus vai vir com seus julgamentos. Isso é toda a história da Bíblia, do Novo Testamento também. Então é muito significativo. E veja só, em Deuteronômio a gente vê a infertilidade de Sodoma. Ela se torna, né, agora, em vez de um jardim do Éden, como se era comparado, agora é uma terra abrasada com enxofre e sal. Veja só, o povo de Deus, próximo a entrar à terra prometida, o Éden, vamos dizer assim, que essa aqui é a verdade. Se eles não cumprissem a lei, veja só, todo esse contexto, assim como ali Sodoma foi abrasada com enxofre e sal, toda a história do Apocalipse, veja só, e é o furor desta tão grande ira, né, essa queimação, né, os julgamentos de Deus vêm como fogo. Veja só, é uma cidade que vai, um lugar que vai ficar infértil. Lugar infértil, veja só, a gente volta aqui no verso 23 de Deuteronômio 29. Não será semeada, nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, né, como Sodoma e Gomorra, veja só. Então essa é a lembrança, a memória de Sodoma, né, aqui em Deuteronômio 32 também, o vinho de Sodoma, aquele vinho ali também que ali Ló recebeu, né, uvas venenosas, cachos amargos, o vinho ardente veneno de serpente. Então, veja só, a serpente, a cobra, essa peçonha, está sempre ligado à questão do fogo também, como Deus vem julgar, veja só. Em outras passagens mostram isso. É um tópico bastante, na verdade, bastante profundo, que a gente não vai aprofundar agora, mas bastante importante. E Ezequiel, veja só, a revelação dos profetas. Veja só, as coisas da Bíblia não vêm por acaso, como Deus vai revelar alguma coisa. Na verdade, toda a Bíblia dá testemunho disso, né? Então, Ezequiel 16, a gente vai passar rápido, mas vai mostrar isso, a questão da abundância de iniquidade de Israel, que estava ali saindo agora da sua terra prometida, como ali saindo do Éden, por causa da grandeza, da abundância de suas iniquidades. Veja só, todos esses temas. E Ezequiel vai falar justamente da cidade de Sodoma, vai falar de Israel como uma noiva, né, como uma mulher. Então é bastante lindo e importante isso. A multiplicação, né, que ele vai tocar nesses temas, veja só, a grande formosura, vai falar de Israel como uma mulher, como Deus a fez crescer e, né, colocar roupas e fazê-la bonita, inclusive se tornar ali como uma noiva, realmente. Questão falando aqui de Judá e Israel. A gente vai passar rápido porque não é aqui o propósito e nos detalhes. Mas veja só, toda essa prostituição, né, veja só, de Israel, que vai ser comparada a Sodoma.
E a gente vai falar um pouco dessa questão de prostituição, porque não é só a questão literal, né, que tem ali em Sodoma, o sodomismo, que a gente liga muito ao literalismo, mas é a questão da própria ligação com a prostituição religiosa também. A gente vai ver interessante, né, no Apocalipse 17, 18, a ligação da grande Babilônia, a cidade, veja só, com a prostituta do Apocalipse. A questão espiritual dessa prostituição também, né? Multiplicaste a tua prostituição, veja só. Provocaste a ira, o fogo, né? A ira sempre ligada ao fogo. Que em Deuteronômio fala sobre isso. Né? O fogo de Deus. Então diminui a tua porção, veja só, a grandeza se torna pouco. Multiplicaste a tua prostituição na terra de Canaã. Enfim, veja só, e vai falar de Sodoma. Aqui em seguida, veja só, furor. E aqui em seguida, no verso 46, vai falar de Sodoma, né? A questão de Judá e Israel, a gente não vai entrar em detalhes, mas veja só. As revelações de Deus para os profetas não vêm do nada, do acaso. Inclusive, muitas dessas revelações, veja só, são revelações que às vezes o profeta pode ter na própria palavra mesmo. Isso é muito importante, esse tema de profecia, porque a Bíblia é uma profecia. Se a gente tiver dentro de nós o entendimento, a obra de Deus dentro de nós. Toda a fartura, a abundância de Sodoma, comparada aqui com Israel, essa mulher, Israel e Judá. A gente vai passando, veja só, a soberba, a grandeza. A soberba no original, no hebraico, está muito ligado a engrandecimento. Os temas também do Jardim do Éden, também, que a gente não vai falar muito. Promessas de restauração, mesmo diante do caos ali, Ezequiel, Jeremias anteriormente. E a gente chega no Novo Testamento e, veja só, o contexto é todo importante porque esse filho da escrava perseguindo o filho da livre, que Paulo fala em Gálatas, que se liga à história de Isaac e Ismael, porque é uma história muito atual, inclusive. É realmente a religião, muitas vezes até a religião que está dentro de nós, não só falar religião de muitas pessoas, né? Há essa carne perseguindo o espírito dentro de nós. Não é surpresa de aplicar aos dias de hoje também. Então, em Lucas 17, nos versos 29 e 30, Ló saiu de Sodoma, Jesus falando, e aí choveu fogo e enxofre, consumiu. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O próprio Apocalipse, veja só o jogo de palavras, Ló, que significa estar ligado a algo, um véu, algo coberto, uma cobertura, e a manifestação, Apocalipse, onde o véu é tirado. Segundo Pedro capítulo 2, versos 6 e 7, condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza. Veja só, ligação lá com Gênesis 18, 19, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Veja só, sempre a questão de Ló. Ló era para ser um fiel, ele era um homem justo, como até fala aqui, porém o justo no lugar errado. A gente tem que ser o justo no lugar certo. Assim como Ló em Sodoma, assim como a gente vê Apocalipse, que a gente vai ver em seguida, tem que estar no lugar certo. Por quê? Porque Deus está realmente nessa obra de destruir, de julgar, de corrigir o que está errado. Mas para quê? Não apenas pelo bel prazer de destruir, mas para trazer a vida. Veja só, Sodoma foi destruída, a vida passou a não habitar ali naquele lugar infértil, que se tornou infértil. Mas o objetivo é o quê? Fazer como Sara, trazer infertilidade, se tornar fertilidade através dos julgamentos e correções de Deus. No Apocalipse a gente vê um pouquinho disso, na verdade um pouquinho vou falar, se vê muito disso. Apocalipse 11 a gente vê falando sobre Sodoma, e logo em seguida, não por acaso, a mulher grávida, o filho e o dragão. Veja só, toda essa perseguição da carne e do espírito. Toda essa luta da carne e do espírito, é essa que é a grande verdade. Veja só, Apocalipse 18 e 19, a gente finaliza
os textos para a gente falar um pouco mais no final sobre tudo isso e concluir. De ver 1 e 2 Pedro, que fala de tópicos de ser provado no fogo como ouro, fogo e julgamentos. Veja só, não é à toa que Pedro vai falar de Sodoma, de Ló, porque realmente é como Deus vem para julgar, inclusive, primeiramente os dele, os da casa de Deus, como Pedro fala, e a gente, ao mesmo tempo, veja só, esses julgamentos vêm para nos fazer como ouro, através do fogo. E essa história do Apocalipse, né, que a gente vê a Nova Jerusalém vindo, né, veja só, ouro ali e tudo. Por quê? Porque a gente vai chegar nessa Jerusalém com ruas de ouro ali, as pedras preciosas, porque fala de julgamentos que vieram antes. A gente passa por eles, de preferência de agora, porque o fogo realmente, a fornalha vai só esquentar. Então, Apocalipse 18 aqui, a gente vê a grande Babilônia e a ligação com Sodoma. Veja só, não à toa, a questão de um local, uma cidade, Grande Babilônia ali é falado que é uma cidade, né, grande cidade. A ligação com a meretriz ali nos capítulos 17 e 18 ali do Apocalipse. Apocalipse 18, vendo a fumaça do seu incêndio, veja só, como Sodoma similar ali, Grande Babilônia. Que cidade é semelhante a esta grande cidade, a Grande Babilônia, vai sendo destruída. Apocalipse 19, 20, a besta presa, com ela o falso profeta, faziam sinais, muitos sinais, inclusive dentro do povo de Deus, os falsos profetas dos nossos dias, né, a falsa obra, né, veja só, falso profeta, tem que entender a Bíblia como profecia. A Bíblia, ela é uma profecia. Se a gente não entende, a gente vai estar profetizando falsamente, inclusive histórias, inventando, né, da nossa cabeça coisas que não são verdades. Claro que cada um de nós, a gente pode pecar e falhar, mas que assim, o que Deus quer para esse momento é realmente a verdade, é uma verdade bem maior do que essa que está sendo pregada por aí. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então esse lago de fogo está ligado aos julgamentos de Deus, o que aconteceu ali em Sodoma, é basicamente o que Jesus fala. A gente encerra com esse slide aqui, questão de justiça e juízo. Veja a justiça de Abraão que veio pela sua fé. Né? Eram Abraão e Sara mais justos que Ló ou que Sodoma? Sim ou não? Na verdade, sim pela fé. Assim como sim, hoje podemos ser pela fé em Cristo. Por eles mesmo não. Sara poderia continuar com sua infertilidade, né? Mas veio a justiça, né, através do que? Em vez do juízo, veio a justiça, a graça de Deus, pela fé que os dois tiveram, mesmo ali com um risozinho dentro do seu ventre, dentro deles. Interessante que Abraão também riu, veja só, porque isso mostra que o riso tem que estar dentro de nós. Na verdade, esse riso de alegria, a obra de Deus verdadeira dentro de nós, essa questão de gerar Cristo em nós, ali como Maria gerou. Que as duas palavras no hebraico, né, para justiça e juízo, né, e Apocalipse, essa manifestação, a revelação, onde o véu é removido, né, onde a gente vai passar a entender e ver os caminhos de Deus. Né? É como ali no Éden, realmente a desobediência vem, mas os olhos são abertos, o cativeiro vem para que a gente possa entender os verdadeiros caminhos de Deus. Esse é o motivo desse mundo. Veja só, a gente saiu do Éden, veja só, a humanidade saiu do Éden para isso mesmo. Aqui nesse mundo a gente vem para ser tentado e testado. A história da saída do Egito ali no deserto, realmente testado por Deus. E a questão de mulher e cidade é bastante interessante, porque, veja só, toda essa revelação, essa libertinagem também ali de Sodoma e Gomorra, que mostra, por exemplo, com histórias no Novo Testamento, o Apocalipse, que é a questão também da prostituição religiosa, essa prostituta do Apocalipse. É realmente ter a obra verdadeira de Deus dentro de nós. E isso a gente vai entender através do quê? Através desse entendimento mais profundo, dessa meditação nas Escrituras dia e noite, vendo as Escrituras como algo profético, são profecias, veja só, assim como Ezequiel, Jeremias, profetas. De outra forma, a gente vai ficar entendendo a Bíblia e a palavra de Deus apenas como
coisas da nossa cabeça. Muitos pensam estar espiritualmente seguros dentro de suas igrejas, achando que a libertinagem está apenas aí fora pelo mundo. Na verdade, não é bem assim, veja só. A questão de Sodoma, o sodomismo, e a perversão sexual, que tem um lado literal, mas tem um lado da libertinagem religiosa. E a mulher, a meretriz do Apocalipse, mostra isso. A verdade é que no final dos tempos, como mostra o Apocalipse, a libertinagem religiosa também vai ser atingida, julgada, pelos juízos de Deus. Cristo, a igreja, com ele sofre, virão com o poder da espada da sua boca, a questão do juízo. Então, o poder da espada da sua boca, como a gente vê no Apocalipse, as nações, inclusive Babilônia, Meretriz e falso profeta, serão atingidos. O fogo, o destino final, os julgamentos que aconteceram com Sodoma. O fogo, como eu falei nos estudos do Apocalipse, a questão de consumir, comer, engolir. E dentro de nós deve estar, na verdade, a obra verdadeira. Então, Ló é o símbolo de muitos crentes. Se a gente não tiver cuidado dentro da igreja mesmo, mas podemos ser chamados de justos, mas fora da revelação de Cristo, como Ló, não era dele que sairia a semente da promessa, infelizmente. Infelizmente ali para ele, vivendo em um lugar, Sodoma, onde nem percebem que aos olhos de Deus é um lugar onde opera a libertinagem, como falei, não necessariamente literal, mas certamente religiosa. Então, claro que muitas vezes não é questão de sair de um local, de uma cidade, de uma denominação, mas lutar pelas verdades onde quer que a gente esteja, que o reino de Cristo possa ser propagado, crescer. A consequência muitas vezes é a gente ter que sair, Deus nos mostrar outro lugar. Essa é muitas vezes a consequência. Infelizmente, não só no mundo, mas dentro dos poderes religiosos, das denominações, do meio religioso, há muita podridão também. Muitas vezes nos nossos olhos carnais, naturais, a gente vê apenas a bondade que está dentro da religião, do meio religioso, e achando que são coisas boas, porém Deus vê com os olhos espirituais. Muitas coisas que a gente às vezes não enxerga com os olhos carnais, Deus quer nos mostrar, para nos mostrar a libertinagem, e nos levar a trazer o verdadeiro reino para Cristo. Veja só, trabalhar pela verdade, para que a verdade nasça não apenas em nós, mas nesse mundo, o reino de Cristo ser expandido, a história do Apocalipse também. E as filhas de Ló totalmente alheias ao que tinha acontecido ali depois do julgamento, depois dos julgamentos ali em Sodoma. É o que acontece com muitos ainda nos dias de hoje. Ali nasce Moabe e Amon. Como falei, apenas 10 gerações depois, muitas gerações depois, 10 mais ou menos ali, 10 a gente vê a genealogia, inclusive no livro de Ruth. Ruth, a Moabita, vai se juntar a Boaz, a lei do levirato ali, e vai vir a descendência, genealogia, a árvore de Davi e, consequentemente, Cristo, e a nossa história também ali. A gente vai encerrando, porque, veja só, se prestarmos atenção, todos esses detalhes é a mesma história do Apocalipse. A Babilônia, a grande cidade, é equivalente à prostituta mulher, ali do Apocalipse, a meretriz, versus todo o contraste com a noiva e a Nova Jerusalém que a gente também vê no Apocalipse. E o que está entre a maldição e a bênção? Realmente o fogo, são julgamentos, ou juízo, ou a justiça de Deus, ou os dois, inclusive. A gente passa, inclusive, pelos dois, que é melhor que a gente escolha a justiça através da nossa fé em Deus, para que Deus venha com a sua justiça, a sua graça, gerando a sua obra verdadeira em nós.